Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast da Matemática. Eu sou a Ana Flávia. Eu sou a Nicole e hoje nós estamos aqui com a professora doutora Analice. A gente vai ter um bate-papo sobre a carreira dela, né, sobre o que levou ela a escolher matemática. E nós vamos começar, né? A Ana vai introduzir o assunto. Bom, professora, quando você estava na graduação de Matemática, você imaginava que a sua vida tomaria esse rumo? Olá a todos. Não, claro que não. Eu acho que quando eu cheguei aqui, vamos começar então, eu estudei aqui na Unesp, na FCT, né, em Presidente Prudente mesmo, minha graduação eu fiz aqui. Eu cheguei com um sonho de ter, né, um curso, de ter um curso, o diploma de um curso superior e sabia que queria fazer matemática, né, mas não sabia que minha carreira ia tomar todos esses rumos, como foi até hoje, e ter o privilégio de voltar para o mesmo lugar onde eu comecei. Então, assim, hoje como docente. Então, a vida me surpreendeu com essas escolhas também. E como é que foi a sua decisão, assim, de escolher matemática? Bom, tudo começou, eu acho que desde uma aptidão pela disciplina mesmo, né? Durante eu acho que quando estava no ensino médio, ensino fundamental, ensino médio, mas principalmente eu acho que no ensino médio foi quando eu tive a certeza de que eu gostava muito de matemática, que eu tinha uma aptidão para aquela disciplina e para aquela área. Então, em geral, eu já tinha certeza que a área de exatas era a minha área escolhida, como um todo. Então, naquele momento, eu tive professores no ensino médio que me inspiraram e que me incentivaram a cursar matemática. Então, foi muito interessante, assim, da forma como elas me motivaram, então, né? E eu via a cada dia mais que aquilo fazia parte da minha vida. Além de gostar muito de matemática, eu percebi que eu gostava de ensinar. Então, eu achava que, né, ser professora de matemática era ali a minha vocação. Fora isso, né, quando eu estava no ensino médio, o meu irmão, ele cursava matemática, lá na USP em São Paulo. Então, assim, não foi, né, determinístico para que eu escolhesse, mas ele vinha para casa, né, na ocasião ele morava em São Paulo, e quando ele vinha para casa nos feriados, eu já gostava muito, ele trazia muitos livros que ele usava na graduação, e eu gostava muito. Então, eu ficava, assim, completamente surpreendida, né, surpresa, com aquelas fórmulas, equações, coisas que ele já trazia da graduação, e eu ficava pensando, será que um dia eu vou conseguir entender e Quantos anos você resolver tinha, assim, mais ou todos menos? esses problemas? Eu devia estar no ensino médio, talvez no primeiro ano, segundo ali, ó, né? E ele sempre trazia uma novidade. Então, aquilo eu acho que me estimulou e me cativou a tentar entender aquelas contas, né? Que hoje a gente sabe o que significa, não são contas, são letras, equações e tudo mais, mas que já eu não tinha noção daquele universo, mas que já me cativava. Então, assim, ali eu acho que foi meio que dominante para eu escolher matemática. Bom, a gente sabe que você fez iniciação científica na graduação. Poderia contar um pouco pra gente como foi? Como foi essa escolha? Assim, então, primeiro, né, eu escolhi matemática, entrei. Naquela época, né, quando eu estudei aqui, conseguir bolsas era muito mais difíceis, a gente não tinha tantas bolsas como temos hoje na universidade, então, tudo era um pouco mais complicado. Mas, assim, eu entrei, então eu cursei o primeiro ano, tive dificuldade como todos, né, nós que quando entramos aqui, mas eu via que eu, né, estava dando conta, eu nunca peguei nenhuma DP durante a graduação, eu acho que eu só fiz um exame. Olha. Então, assim, eu tentei me dedicar aí, né, assim, durante todo o tempo. E eu lembro que no segundo ano eu comecei a perceber assim, como aqueles professores davam aula, os nossos, né, os meus professores naquele momento, e eu tinha uma admiração muito grande de como eles trabalhavam. E eu comecei a pensar, eu acho que eu quero ser professora de matemática de ensino superior. Praticamente no segundo ano eu comecei a ter essa, sabe, assim, uma percepção de assim, parece que é disso que eu gosto. Mas é difícil. Como será que é isso? Não tinha a mínima noção. Mas aí os professores começavam a falar de bolso, querem, né? E como que faz para entrar, para ser um professor de matemática do ensino superior? E naquele momento eu pensava assim, eu queria trabalhar numa universidade pública, queria ser como eles são. E aí eu comecei a pensar que então eu tinha uma grande, né, carreira aí pela frente para poder enfrentar. E aí eu comecei a fazer escolhas dentro da própria graduação já destinada a isso. Então eu lembro, né, muito bem que no segundo ano
O professor José Roberto, ele é uma pessoa incrível, Sim. inclusive foi o meu orientador de iniciação científica, e ele tem uma capacidade, assim, incrível de formação de alunos e recursos humanos, sabe? Eu acho que ele consegue ver nos alunos, assim, o potencial que cada aluno tem. Então, eu acho que, né, num momento que estava ali no segundo ano, que nos encontramos em algum momento de disciplina, ele tinha um grupo que ele criava, assim, que nós vínhamos estudar à tarde, por exemplo, assim, equações diferenciais parciais, naquele momento não existia, não fazia parte da grade da graduação. E ele dava para os alunos, só que ele chamava os alunos do terceiro, do quarto, e ele me convidou, e eu, assim, metida, falei, eu vou, não sabia quase nada, foi difícil, mas também não era uma disciplina obrigatória, assim, era para a gente fazer um grupo de estudo. E eu lembro que aí isso começou a me motivar, né, cativar-me, isso começou a me direcionar para a área das equações diferenciais, a minha escolha. E assim, aí no segundo ano a gente participei desse grupo de estudo com esse pessoal mais velho. Depois, no terceiro ano também, eu comecei a fazer, né, bastante pesquisa com ele, outras coisas. E no quarto ano, quando eu estava no quarto ano, ele pediu uma bolsa de iniciação científica que eu consegui, que foi da FAPESP. Então, naquele momento, assim, né, enquanto graduanda, foi assim, fechar um ciclo com chave de ouro, ter uma bolsa e conseguir fazer uma iniciação científica. Aquilo eu via que eu estava abrindo portas para começar a ir para uma área de pesquisa ou entender como funcionava a pesquisa. Então, isso foi praticamente determinístico para poder escolher, e aí, assim, já trabalhava com ele, né, assim, um pouco com essa parte de equações diferenciais, e foi para aí que eu comecei a trilhar, assim, mais ou menos já a minha escolha entre também matemática pura, matemática aplicada e das coisas que eu gostava. Foi mais ou menos assim. Então, na graduação, você só se dedicava aos estudos naquele momento ou também trabalhava ou fazia É, estágio em algum lugar? isso. Então, assim, eu ia falar, é importante também, assim, saber, eu tive o privilégio, né, assim, de não precisar trabalhar durante a graduação. Embora, assim, eu não tinha um emprego, né, que eu Uhum. precisasse cumprir horas lá, tudo, mas a partir do segundo ano também, um professor daqui me indicou para uma mãe de uma aluna, né, que morava aqui na época, que estudava num colégio particular. Ela tinha alguma dificuldade e a mãe dessa aluna procurou um professor daqui e ele me indicou se eu poderia dar uma. Então, assim, não era só aula particular, eu fazia acompanhamento com essa aluna. O negócio deu assim tão certo e foi tão bom para mim, né? Porque assim, eu fiquei do segundo ano ao quarto ano fazendo esse acompanhamento com ela. Nossa. Eu iniciei só com matemática, depois eu fiquei matemática, física, desenho geométrico, enfim, todas as coisas que ela tinha na escola, eu fazia acompanhamento de quase tudo. E eu recebia um bom salário para isso, sabe? Que eu acho que eu ia 3 vezes por semana na casa dela. Então foi legal, porque foi uma forma de eu conseguir também um dinheiro para poder me manter, ficar aqui, assim, embora eu não morasse aqui, mas, né, para eu poder também cumprir meus gastos. E depois, no último ano, eu tive a bolsa. Então, assim, isso foi muito bom. E eu tinha tempo depois à tarde e eu estudava muito à noite e aos finais de semana. Eu lembro que os finais de semana eu fazia muita lista de exercício, muita, de cálculo, EDO, aquele monte de, né, enfim, de listas intermináveis, e eu fazia quase tudo. Então, eu tenho até hoje todas as minhas listas de exercícios das que eu fiz na graduação Nossa. resolvidas. Então, assim, todas páginas amarelas, Tá desse tamanho. tá desse tamanho, páginas amarelas, assim, eu tenho até um pouco de vergonha de mostrar a cor da página, que isso daí vai... Podia ter trazido. mas eu tenho o maior orgulho, porque significa também que eu me dedicava bastante durante a graduação. É um pedacinho da gente, né, que a gente guarda. Exatamente. E eu lembro quantas coisas a gente vai lembrando, assim, que você vai abrindo mão, abdicando da sua vida, feriados, finais de semana, enfim, em busca de um sonho. Então, aquilo que eu falei, quando eu cheguei aqui, eu tinha um sonho, que eu não sabia qual era exatamente, né? Em princípio, um sonho de ter só um diploma de graduação, e, né, aos poucos eu fui vendo que eu poderia, se eu me dedicasse, né, a aumentar este sonho, ou ir atrás de um sonho que fosse, né, mais interessante para mim naquele momento, naquela ocasião. Bom, com relação à pesquisa com o José Roberto, foi muito difícil, assim, fazer a pesquisa? Porque pra gente, pelo menos pra mim que faço iniciação, eu, assim, às vezes eu sinto muita dificuldade, né, em entender alguma coisa ou algo do tipo, porque antigamente acredito que seja diferente, né, não. Sim, eu acho, assim, o que mudou, né, assim, foi difícil? Foi, porque eu acho que toda pesquisa, assim, né, ela é difícil e ela é para ser difícil. Eu até brinco com os meus alunos, né, meus orientandos.
tem que ser difícil. Se não for difícil, não é pesquisa. Senão qualquer um faz, a gente não precisa, né? Que contribuição a gente vai dar? Sim. Então, tem que ser, né? Tem que ter uma certa dificuldade, eu acho. Então, assim, foi difícil, sim, também, porque eu até lembrei, o título da minha iniciação científica foi Métodos Numéricos Aplicados às Equações de Navier-Stokes. Equações de Navier-Stokes eu estudo hoje, estudei no mestrado, enfim, né, hoje tenho um certo conhecimento, mas naquele momento eu não tinha nem noção. Gente, são equações completamente difíceis, né? Equações diferenciais parciais, que então a gente nem tinha na graduação. Então teve sim, só que assim, uma certa dificuldade, mas como eu já fazia essas disciplinas, participava desse grupo de estudo com o professor José Roberto, ele me preparou bem, eu acho, sabe, para isso. Então foi bem legal, assim, da forma assim, foi difícil porque realmente, né, tive que me esforçar, tinha que estudar coisas que a gente não estudava realmente na graduação, mas ele me dava todo o suporte, assim. Então ele sempre foi muito acessível para tirar dúvidas, né? Então assim, toda vez que eu procurava, ele me ajudava. Então isso foi legal, assim. Eu acho que ele me deu uma boa base, assim, para poder depois ir para um mestrado. Falando já nessa parte de formação, a gente que tá no terceiro ano já começa a dar aquele friozinho na barriga, né? Então eu nem imagino como seja no quarto, como seria no quarto ano ou depois. Como foi para você terminar a graduação e pensar, e agora? Vou continuar com isso? Vou fazer É. a pós-graduação? Eu acho que todo fechamento de ciclo é difícil, né? A gente sempre fica meio preocupado, principalmente porque a gente, né, se forma, fala, será que eu vou trabalhar? Será que eu vou ter dinheiro, né? Vou ganhar dinheiro? A gente pensa nisso, né? E assim, como eu estava, sabe, bem determinada, eu acho assim que para ir para pós-graduação, o que eu fiz? Quando eu estava no quarto ano, eu fazia iniciação científica. Então eu conversei, aí no quarto ano também, o professor Messias Meneghetti, ele dava uma disciplina optativa, que também era da parte de análise numérica, que eu fiz com alguns alunos também. Eu lembro que vinha à noite fazer essa disciplina, e ela foi bem legal, sabe? Assim, bem determinante também para minha escolha, assim, de área. E o Messias sempre falava, né? Vão pesquisar, vão fazer mestrado. Ele sempre incentivou muito, como o professor José Roberto também. E aí ele falou, assim, e aí naquele momento, antigamente, hoje tudo é mais fácil, a gente conversa por e-mail, enfim, pode, né, fazer meet, videochamada, enfim. Naquele tempo não era muito assim. O que acontece? Eu tinha uma amiga, né, minha melhor amiga de graduação, nós éramos muito unidas, estudávamos sempre juntas, e nós fomos para. Porque assim, os professores, eu lembro que naquele momento deram algumas escolhas. E assim, uma delas era, eu tinha essa área que eu queria, né, já assim, mais ou menos de equações com métodos numéricos. Então eu fui no ITA, nós fomos, eu e minha amiga lá no ITA, conversar com um professor lá da engenharia que trabalhava com isso, que um professor, acho que o Zé Roberto, que também indicou. Nós fomos lá, conhecemos esse professor pessoalmente, falamos da nossa, assim, né, da nossa iniciativa e assim, principalmente que nós tínhamos vontade de prestar um mestrado, de fazer um mestrado lá e tudo mais. É meio que você tivesse uma primeira conversa para ver o que ele falava também, eu aceito, não aceito, enfim. Mas tinha que processo seletivo, claro, mas era só para a gente entender e conhecer. Então eu lembro que nós fomos ao ITA uma vez, né, conheci isso no quarto ano, e depois nós fomos a São Carlos também, que todo mundo, né, que estuda na USP em São Carlos, que também já tem essa via direta aí, que o Messias também sempre fez com os alunos. Então, aí a gente foi para São Carlos e conversamos lá também com o professor Poti, eu lembro no momento, nos apresentamos, falamos que éramos de Prudente, tudo, alunos do Messias. E aí, assim, conversamos nos dois lugares, nos inscrevemos nos dois lugares. Por fim, eu fui aprovada nos dois lugares. E aí, eu acho que em dezembro, quando foi a formatura, eu já sabia que já tinha, né, saído. Então, foi um pouco menos angustiante, assim, esse fechamento, porque eu já sabia, assim, eu vou fazer o mestrado, eu vou continuar. E aí foi quando eu decidi ir para São Carlos, assim, né, praticamente. Aí, nesse momento, tive que escolher. E aí, enfim, acabei escolhendo São Carlos e fui para lá. E como foi a saída para lá? Conta um pouquinho pra É, gente. e aí, assim, tudo. Aí foi tudo muito difícil, eu acho. Porque, diferente de muitos alunos que chegam aqui na graduação, eu assim, que acho que não são de Presidente Prudente, né, e já mudam para cá na graduação, já tenho duas adaptações, a graduação e morar fora. Para mim, o baque foi o mestrado morar fora, porque eu nunca tinha morado fora até então, nunca, e assim, eu fui para São Carlos, eu fui morar sozinha,
Então, eu desde sempre morei sozinha, eu nunca, né, não dividi república com ninguém. Então, eu sofri muito, assim, nessa adaptação, primeiro de falar, eu tô indo para uma nova cidade, sozinha. Foi extremo, né? Foi um extremo, assim, para mim. Então, assim, aí eu acho também, assim, uma outra coisa. É um salto, uma graduação para uma pós-graduação também grande, assim, sabe? Na graduação, nós estamos acostumados, né, assim, a ser mais maleáveis, enfim, e aqui nós também temos um curso que é licenciatura em matemática, e quando, né, nós chegamos na pós-graduação, enfim, tem bacharelado, né, tem as pessoas que fizeram bacharelado, licenciatura, enfim. E lá, o que você vê numa disciplina aqui praticamente num semestre, você chega lá, você vê em um mês. Então, assim, Nossa. realmente, né, o negócio, o bicho pegou, como diz. Então, assim, na questão de estudar, as disciplinas, né, eram um conteúdo bem extenso, era muita coisa para estudar, então, assim, tinha que administrar tudo isso. Então, era uma parte pessoal, né, eu acho que de adaptação, casa, né, de ter que se cuidar, cozinhar, enfim, tudo mais, e uma outra parte que era, assim, mudar de nível mesmo e levar com seriedade, então, estudar, estudar e estudar. Não tinha, assim, né, uma outra... Eu não tinha uma outra opção, eu tinha escolhido isso e foi estudar. Então, eu acho que essa adaptação foi toda assim no começo, primeiro até chegar nisso. E a gente queria saber também sobre o mestrado, qual foi o maior desafio, como foi para você fazer esse mestrado? Bom, eu acho que, né, além do desafio de morar fora, que eu já falei das disciplinas, que eram pesadas e tudo mais, eu acho que o grande desafio também foi assim, escolhi, né, uma área que é matemática computacional, que eu gosto, né, enfim, já gostava, tinha uma certa aptidão, mas antigamente, né, os recursos tecnológicos, as coisas não eram como era, né, não eram naquele tempo como são hoje. Então, eu tinha uma dificuldade que era assim, chegamos no laboratório, né, cheguei no laboratório, olha, este é seu computador, você vai usar. O computador é Linux, não é Windows. Então, Nossa. assim, eu nem sabia o que era Linux naquele momento. Então, como falo, começou aí, né, a primeira dificuldade. Como eu ligo, o que eu faço, não sei o quê. Então, assim, eu tenho até hoje guardado um caderninho do Linux, porque aí eu peguei um caderno, fui começar a anotar todos os comandos, como faz para abrir pasta, fechar pasta, não sei o quê. É completamente diferente. E claro, né, que como tudo aquilo que a gente faz, que você estuda, que você se dedica, você aprende. Mas naquele momento foi assim, né, um baque, foi uma dificuldade. Mas claro que aí depois disso... E também foi assim, aí os códigos lá, né? Então, assim, eu trabalhei nessa área que é numérico, computacional, claro que nós tínhamos que implementar. E os códigos eram todos em linguagem C, que não era uma linguagem que, né, que a gente tinha estudado aqui até então. Como fala agora, eu vou entregar bem a minha idade, né? E como era naquele tempo, que é o seguinte, eu aqui na graduação, nós estudávamos, né? Eu estudei cálculo numérico, com calculadora. Nós fazíamos os exercícios todos na mão com a calculadora e eu amava. Então, assim, ali eu percebi que eu gostava daquela loucura de calculadora, conta, não sei o quê. E aí nós fazíamos assim. E nós tínhamos uma disciplina que chamava Introdução à Ciência da Computação, que foi dada em Pascal, que nem existe, acho que nem existe mais. Ninguém estuda mais isso. E nós aprendemos essa linguagem. O que acontece? Mas nós aprendemos lógica de programação. E é o que eu falo, o importante é você aprender lógica de programação, que depois a linguagem você vai se adaptando conforme as especificidades da linguagem. Então, quando eu cheguei lá, eu não sabia o Linux, eu não sabia o que era a linguagem C, eu só tinha Pascal. E aí eu comecei do zero, né, digamos. E aí eu lembro que eu e umas amigas, a gente começou a fazer uma disciplina lá com um curso de ciência da computação de graduação de estrutura de dados. Uma disciplina que naquele momento foi super difícil também para a gente, mas o professor deixou, a gente fez como ouvinte, e aquilo fez a gente começar a entender, até para se familiarizar, né, com a linguagem C e tudo mais, e aí aquilo fez assim, com o tempo, claro, então eu entendia o que era, então, esse Linux, eu comecei a entender o que era C, mas, assim, claro que tudo isso muito rápido também, porque o mestrado são 2 anos, né? Então, eu tinha que fazer disciplina, eu tinha que fazer tudo isso. E engraçado que o meu orientador de mestrado, ele fazia as coisas todas em Fortran. Então, além de eu saber C, o que acontece? Ele me passava os códigos dele todos em Fortran e eu precisava transformar em C. E eu também não sabia Fortran naquele momento. Então, ou seja, era uma salada de
De informações. De informações, assim, e de linguagens, né? Mas, assim, no fim tudo deu certo. Claro, você vai se adaptando, vai estudando, vai olhando lá e também não, né, não é um bicho de 7 cabeças. Mas, assim, foi um monte de informação de uma vez. Então, eu acho que isso deu, assim, isso foi uma dificuldade. Depois que você aprende, eu acho assim, como estudar e como lidar com tudo isso, aí as coisas vão ficando um pouco mais fáceis, né, para você poder ir lidando e transitando. E aí depois, claro, eu fui fazia bastante, né, simulações numéricas, que foi a minha área do mestrado, as coisas que eu fiz, então foi bem interessante, assim, foi uma experiência riquíssima, eu acho, foi bem, né, eu acho assim, tive bastante dificuldade, mas hoje vejo que bastante rica na minha formação. Essas dificuldades te fizeram crescer também, né? Exatamente. Então, assim, foi uma coisa que eu gostei bastante. Então, assim, eu gostei bastante não, né? Na verdade, não de ter passado pela dificuldade, mas hoje de ter pensado, tenho isso como bagagem, sabe? E de falar assim, olha, você consegue, né, fazer um pouco disso, um pouco daquilo, e saber também, assim, que a gente é capaz de estudar. Que eu acho que a principal coisa é saber, assim, ó, sair, né, de um curso de matemática, graduado em matemática, eu sei tudo? Óbvio que não. Mas este curso me deu maturidade e bagagem para aprender outras coisas. E eu acho que é assim que a gente tem que, né, que pensar. É um ciclo e uma bola de neve. A gente tem essa maturidade. Então, basta se dedicar, basta, né, ir atrás, que eu acho que essas coisas, as conquistas vêm com o tempo. Partindo do mestrado, como foi a sua escolha do doutorado em engenharia? E aí, assim, acabou ficando também, né, aí no mestrado eu acabei fazendo, então, em matemática computacional. E depois é o seguinte, no doutorado, eu tinha, como eu estava, né, em São Carlos, lá na USP, nós temos o Instituto de Ciências Matemáticas, né, e Computação, nós também temos a Escola de Engenharia de São Carlos, que é muito famosa, bem antiga, tem os cursos de engenharia. Eu comecei a conhecer pessoas, né, quando estava no mestrado, e por fim, eu acabei conhecendo pessoas que estudavam lá na engenharia mecânica e que eram matemáticos. E que eles estavam fazendo a pós-graduação, o doutorado na engenharia mecânica, e que tinha um monte de matemáticos. Aí um dia uma amiga minha falou, olha, tem um professor que ele orienta vários matemáticos, né, lá na engenharia e que tem vários projetos assim de matemática aplicada, tudo, mas é tudo coisas da engenharia, mas que ele orienta esse pessoal. Aí um dia ela me levou lá. E aí ela falou, aí eu conheci esse professor, aí eu nem conhecia, bati na porta na maior cara dura mesmo, lembro como se fosse hoje. Oi, né? Olá, professor, meu nome é fulana. E eu vim aqui para isso. Eu vim aqui para isso, para mostrar trabalho. E aí eu falei para ele, né, assim, tipo, que estava terminando o mestrado, que eu também iria me inscrever no doutorado no ICMC, né, que eu tinha a chance de continuar lá, e que eu também tinha interesse, assim, de saber o que ele fazia, as coisas que ele fazia e tudo mais. Esse professor, ele é também fantástico, incrível. Nisso eu posso falar, assim, que eu tive muita sorte, eu acho que é sorte mesmo, assim, de ter, mas muitos orientadores, assim, incríveis, sabe, assim, e muito generosos, assim, durante a minha formação. E este professor, ele é engenheiro mesmo, e ele fez o doutorado na França, e ele ama matemática, assim, mas muito, e ele sabe muito também de matemática. Então, ele adorava orientar os matemáticos, mas ele tinha muitos projetos, todos da área de engenharia. E aí, naquele momento, ele estava trabalhando tomografia térmica, tomografia elétrica e tomografia acústica, que é pura matemática, são equações diferenciais resolvidas por métodos numéricos, que são coisas que a gente fazia, que eu já fazia lá de uma outra forma, mas que eu tinha conhecimento. Quando eu cheguei lá, eu, né, me apresentei tudo, ele falou, que legal, assim, que você gosta disso, não sei o quê. Você quer vir trabalhar comigo? Ele falou, mas eu... Aí ele, né, eu lembro, ele pegou uma folhinha no momento e falou assim, olha, mas eu tenho isso daqui, eu tenho este projeto, que era com tomografia térmica, equação do calor, e eu quero desenvolver este projeto, inclusive ele está aqui, eu quero pedir uma bolsa FAPESP para esse projeto. Você tem interesse? Aí o meu coração, né, gelou. Mas aí eu falei assim, não, tudo bem, eu acho que, né, naquele momento falei que eu ia pensar se eu podia ver o projeto, como era tudo, ele me levou, me deu a folhinha, naquele momento era tudo em papel, e aí deu o projeto para eu levar e eu pensar. Aí foi assim, eu me inscrevi no doutorado no ICMC e me inscrevi na engenharia mecânica também, né, como uma oportunidade do doutorado. Por fim, acabou que eu entrei também nos 2 lugares, no processo seletivo, e esse professor, ele ficou animado mesmo assim também, a gente conversou outras vezes, e ele falou, eu vou pedir a bolsa para você. E a bolsa saiu lá. A bolsa FAPESP acabou saindo na engenharia.
E aí, assim, quando a bolsa saiu, isso meio que foi determinístico também. Falar, não, então eu preciso também de dinheiro, né? Aquilo, a gente vive com bolsa, também não trabalhava, né? Eu precisava me sustentar lá em São Carlos. E foi muito, assim, legal, porque aí foi, assim, uma virada eu acho que de capítulo, né? Assim, praticamente, porque, assim, tudo que eu aprendi até então no mestrado valeu muito para o doutorado, mas, assim, eu comecei a ver as coisas de uma outra forma, e que foi, assim, muito legal para minha carreira, hoje eu considero. Porque aí até eu esqueci de comentar, e no mestrado eu também tive bolsa FAPESP. Então, assim, hoje eu vejo, assim, como um privilégio, sabe, assim, de ter conseguido, né, uma iniciação científica, um mestrado e um doutorado com bolsas FAPESP, que naquela ocasião sempre foi muito difícil, assim, mas eu acho que tem o mérito meu de ter, né, assim, sempre tentado ter boas notas para isso, também para ter, né, boas médias lá, para a gente conseguir um bom currículo. Eu pensava muito nisso, e também, claro, de ter, assim, ótimos orientadores, com um currículo bom e com projetos excelentes, né, porque é um conjunto ali de 3 quesitos, né, aluno, orientador e projeto, que a FAPESP sempre avalia. Então, assim, foi legal, e isso me deu ótimas oportunidades, porque a FAPESP também sempre teve, né, um valor mais alto da bolsa, Até então, né, hoje, não né? vou mentir, até hoje é assim, então, claro que quanto mais dinheiro você tem para se sustentar no momento que você só vive daquilo, né, que eu não trabalhava, e também, assim, oportunidades. A FAPESP também, né, ela tinha, por exemplo, no mestrado, doutorado, a gente tinha aquelas verbas que eu podia ir para congressos. Então, aí eu consegui também, assim, né, só para voltar, mas aí eu consegui viajar para um monte de lugares, assim, né, então, assim, foi aí que eu comecei, assim, a matemática começou a enriquecer a minha vida também como um todo, porque foram congressos e congressos, cada um num lugar, então, assim, lugares que eu nunca imaginei ir na minha vida, eu fui, né, com a matemática e com pesquisa. E foi assim que eu fui construindo minha carreira. Então, ter escolhido a engenharia mecânica foi mais ou menos assim, nesse momento. E aí cheguei lá, um monte de matemáticos que eram orientados por esse professor. Ele tinha muitos orientandos de doutorado, então nem sei como ele dava conta. Mas ele era muito solícito também, sabe? Então, ele fazia muita coisa, era muito legal, assim. E aí começou assim, ele é engenheiro e ele me disse, olha, nós vamos fazer isso, e eu sei programar. Em que linguagem você vai fazer? Não sei o que. Eu sei Sei ser, programar. pronto. Não, e ele falou, eu sei programar em LabVIEW. Eu falei, Mais uma. Eu falei, meu Deus, eu acho que eu falei, mas como assim eu nunca vi? Isso é uma linguagem meio gráfica. Você tem como se fossem gráficos mesmo, que você vai ligando pontos. É uma linguagem super diferente, assim, que eles usam para aquisição de dados, os engenheiros. É muito conhecido para eles. Eu olhei e falei, não acredito. Aí ele falou assim, né, não, mas o que você sabe? Eu falei assim, olha, eu sei C. Eu falei assim, né, eu fiz tudo em C no meu mestrado. Ele falou, você é livre, você vai fazer do jeito que você quiser. Ele falou, você pode fazer em C, mas eu não vou saber ler uma linha de código uma linha do seu código, da sua pesquisa. Então ele falou, faça o que você quiser, eu só vou analisar os seus resultados, tudo bem? Falei, tudo ótimo. Porque era uma outra, né, assim, uma outra linguagem. E também, assim, eu queria também, né, ter uma certa aptidão numa linguagem que pudesse usar depois para frente e tudo mais. Mas, assim, ele disse isso, mas depois mentira, que ele sentou várias vezes, e aí acho que ele ficava curioso, queria ver meu código, também ajudava eu, né? Claro que ele também tinha muita noção de programação, enfim, embora não usasse C, mas aí ele me ajudava a ver o código, alguma coisa, né, que sempre tinha. Então, assim, e deu super certo. Então, assim, né, o doutorado, eu defendi o doutorado, fiz tudo em linguagem C, ele gostou bastante, né, assim, falar dos códigos das coisas, então funcionou, mesmo ele não fazendo. E isso é muito, assim, é só um parênteses que eu acho interessante, e eu levei isso para minha vida, porque hoje, quando eu dou aula, né, principalmente de disciplinas aplicadas e computacionais, eu não estou assim também, eu não falo isso para o aluno, eu falo, você faz a linguagem que você quiser, assim, né? Então, porque tem alunos da computação, da matemática, quem quiser usar o MATLAB usa, quem quiser usar o Python usa, assim, eu vou avaliar aquilo que você fez, né? Então, assim, é claro que você não vai, né? Você tem que usar uma linguagem que esteja dentro ali do possível que eu vou te dar de oportunidade. Mas eu acho assim, dê certo. Às vezes a pessoa já tem uma aptidão para aquilo, porque ela precisa, né? Talvez usar outra. Se vai funcionar também, muito legal. Né? Então, eu acho que isso foi uma lição de vida mesmo, que eu tento passar nas disciplinas quando isso dá certo, assim, né? Eu falo, quando é
cabe ali no momento para poder fazer isso. Na verdade, eu tenho uma dúvida, gostaria de perguntar. Então, a sua oportunidade para ir para o exterior foi por conta da FAPESP no doutorado ou foi um pós-doutorado de algo? Não, não foi por conta acho que o currículo com FAPESP ajudou, né? Mas assim, não foi só isso. Então, assim, quando eu estava no doutorado, eu tinha, então assim, aí, né, eu tinha na minha cabeça parece, eu sou matemática, somos matemáticas, e a cabeça parece que é formada de caixinhas. Sim. E eu assim, então eu tinha na minha cabeça, né, então, graduação, mestrado, doutorado. Eu nem pensava em fazer um pós-doutorado até então, mas o que acontece? Eu queria muito, na minha caixinha, ter uma experiência no exterior durante o doutorado. Então, eu queria, né, assim, que durante o doutorado, meu orientador tivesse dado certo de eu ter ido, a gente até tentou alguma coisa, mas não deu certo naquele momento. E ele me disse, calma, né, então assim, Ana, não tem problema, não conseguimos agora, mas assim, tenta terminar o doutorado, depois a gente pensa numa próxima, né, etapa. Mas eu via que aquilo era uma caixinha aberta que faltava para eu fechar. Eu queria ter uma experiência no exterior. Isso, assim, era um sonho e era uma coisa que eu queria para o meu currículo. E aí, né, como tudo, comecei a planejar. Quando estava no doutorado, o meu orientador, ele participava de um projeto que chamava Rede Sul-Americana de Propriedades Termofísicas. Enfim, era sul-americana, mas tinha professores do Chile, da Argentina, do Brasil, aqui da COP, do Rio de Janeiro, da Federal de Minas Gerais, enfim, e um professor da França, que embora fosse sul-americano, ele passou um tempo no Chile e conhecia todo esse grupo e como fala, e ele também participava dessa rede. O meu orientador, muito generoso, teve uma vez uma reunião, né, no Rio de Janeiro e levou eu e uma amiga, que era uma outra orientanda, nessa reunião, e a gente tinha que apresentar os projetos para todos esses professores. Nós, né, e todo mundo apresentava os projetos. Nessa ocasião, esse professor francês estava lá, ele se chama Olivier, que não é novidade. Comum. E ele estava nessa reunião. E lá nós começamos a bater papo, não sei o quê, mas eu ainda estava durante o doutorado. Enfim, tive um primeiro contato, conheci esse professor, né, assim, e tudo mais. Aí fui pesquisar as coisas que ele fazia. Quando acabou o doutorado, estava acabando a bolsa também, enfim, tudo mais. Não, né, não tinha uma coisa de imediato. Eu prestei um concurso no Instituto Federal em São Paulo como professora substituta. E eu fui dar aulas lá. E aí, mas mesmo que, né, fui trabalhar, foi uma experiência super interessante, né, principalmente porque eu nunca tinha dado aula exatamente, então lá eu fui, né, começar a dar os primeiros passos, assim, das disciplinas e tudo mais. E o que acontece? Com isso, eu já estava programado com o meu orientador de doutorado. Olha, vamos pedir uma bolsa de pós-doc, assim, assim. Surgiu um edital no momento do CNPq, e eu escrevi um projeto de pós-doc naquele momento, mas surgiu um edital do CNPq, não era para pós-doc, mas assim, o orientador, o professor, né, no caso, assim, o docente mandava o projeto para executar aquele projeto, só que dentro daquele projeto havia uma bolsa de pós-doc no exterior dentro. Aí ele falou, posso usar o seu projeto, vamos mandar o seu projeto, se sair você vai executar. E assim, nesse ano, que foi 2010, eu fiquei trabalhando em São Paulo. No final do ano, acho que foi no final do ano, a bolsa foi concedida, saiu o projeto para ele, e aí então, né, a bolsa estava vinculada, e ele falou, a bolsa é sua, fazia parte do meu projeto. No outro ano, eu já pedi exoneração lá que era um concurso público, que era substituto, né, assim também. Pedi exoneração, eu acho que em fevereiro. Em junho, eu acho que foi, como início de junho, eu fui para a França. Então, aí eu fiquei 2011 e 2012 lá. Então, foi praticamente assim que foi essa história de ir para o exterior, e principalmente de como comecei com, assim, né, e aí a gente fez o contato com esse professor Olivier, ele ele foi o meu supervisor, e aí começou um novo capítulo de mais uma caixinha. E mais uma caixinha que eu abri e que eu tinha que fechar. Inclusive, tá vendo as fotos aqui são fotos, né? Então, assim, aqui, claro, né, que a torre, que quem que mora na França não vai lá conhecer. Então, assim, eu não morei em Paris, né? Então, assim, aí eu morava numa cidade que se chamava Albi. É uma cidade de médio porte na França, o país. Então, claro que eu ia visitar Paris, fui visitar Paris algumas vezes, né? Tirei fotos lá. E aqui era uma foto da cidade que eu morei, que é de Albi. A cidade é maravilhosa, assim, sabe? Uma cidade
bom, como tudo, né, na Europa, eu sou agora suspeita para falar, porque assim, já tenho, né, já desenvolvi aí uma paixão, e assim, a cidade tem muito desses tijolos, assim, sabe, meio avermelhados mesmo, assim, muito linda, com este rio. Então, assim, uma cidade encantadora. Essa cidade fica ao lado de Toulouse, que Toulouse é uma, né, tem assim grandes faculdades de engenharia, enfim, que tem muita coisa na parte interessante de aeronáutica, né, que assim, Olha só que legal. muita coisa legal. Então, assim, que todo mundo que gosta de aviação, tudo sabe que lá tem muita coisa de pesquisa em Toulouse, que é uma cidade meio que vizinha ali, nossa, né, de onde eu estava. Então, foi muito legal. E aí, assim, começou uma novela e, assim, uma caixinha com um monte de coisas boas e dificuldades, como tudo que tem na vida, né? Que a vida não são só coisas boas. Pro, e como era seu dia a dia lá? Então, aí, assim, o dia a dia começou difícil, porque primeiro, né, assim, eu aí decidi ir pra França. Não sabia falar francês. Porque foi tudo muito rápido. A bolsa foi concedida, eu não fazia curso, não fazia nada. Então, vamos para a França. E eu não ia perder essa oportunidade, porque eu tinha um sonho e eu não queria, né, nem saber que eu não sabia falar. A gente aprende no avião, não tem problema. Eu ia ter que aprender. aprender. Então, inclusive, né, eu tenho aqui ali o meu amiguinho, que era meu dicionário, português, francês, português. Andava debaixo do braço. Que andava embaixo do braço. E eu até, como fala, procurei, eu tinha um mini dicionário que era de coisas do dia a dia em francês, que eu, por fim, ele tá em casa, eu achei que tivesse aqui e não trouxe hoje, mas super legal, assim, que até hoje, sabe, eu ia lendo no avião, eu lembro que eu fui lendo no avião. Então, assim, eu não tinha experiência, e aí conversei, né, com o meu irmão morava em São Paulo nesse momento, o meu irmão falou que tinha um amigo que era professor de francês lá em São Paulo. E aí esse professor, mas assim, 1 mês, eu acho, ou 2 meses no máximo antes, foi me dar aulas particulares. Nossa. Então, eu praticamente aprendi, sabe o verbo to be do inglês? O verbo to be do francês, que seria o être, né? E assim, eu aprendi, eu não sei falar francês. Eu sabia falar isso, gente. Como que uma pessoa vai viver assim? Mas assim, tudo começou assim, mas né, assim, eu gosto de contar isso porque, assim, é para estimular e incentivar, porque a gente não pode criar barreiras, né? Nesse momento, talvez eu tenha sido muito irresponsável, mas eu não pensei em nada. Eu só pensei que eu queria estar na França e eu queria estar numa universidade do exterior, principalmente isso. Eu queria ter essa experiência do exterior, ver como as pessoas estudavam lá, ver como funcionava a faculdade, tudo, sabe? E vou falar para vocês, tudo é diferente. Então, toda essa dinâmica é diferente. Então, cheguei lá. Claro que o pós-doc, né, você é muito livre também. Então, assim, eu tinha um supervisor e eu, então, não fazia disciplinas, não faz nada, né, dessas coisas. Mas foi muito legal. Então, eu tinha, no início, como esse professor ele também tinha ficado no Chile, ele sabia falar espanhol. Então, no início, ele falou, olha, nós vamos, tudo bem, vamos, tipo, ele entendia português, eu falava em português, ele respondia espanhol, e era assim. Era uma mistura. Era uma mistura. E aí, a gente ia conversando. Chegou um momento, ele falou, não, né, tipo, agora você já chegou, não sei o que, você tem que aprender francês pra gente conversar e até pra eu conversar com as pessoas de lá. Então, eu sabia um pouco do inglês, era como eu ia tentando me virar. E só que, assim, aí na universidade tinha curso de francês para estudantes, né, estudantes estrangeiros. Então, eu fazia um curso de francês, tipo, 1 vez por semana lá na faculdade. E também descobri que na cidade tinha um curso de francês para imigrantes que viviam, né, na França, ali na cidade, tudo, também tinha um curso de francês. E aí eu fazia um dia na escola, um dia na faculdade e um dia nesse curso que era da prefeitura. Tudo grátis, assim, né? Tudo gratuito. E aí eu acabei fazendo esses cursos. E aí esse curso foi muito legal, porque assim também, né, morar lá, no curso de estrangeiros tinham vários estrangeiros, então na universidade pessoas de todos, né, chinês, um monte de gente, então foi super legal conhecer pessoas do mundo todo. E nesse curso de imigrantes foi muito legal, porque também tinha uns refugiados. E isso foi uma coisa, assim, uma vivência incrível, né? Então, assim, também que eu não conhecia, que a gente aqui não tem muito, né? Contato com isso. E foi muito legal lá. E aí, assim, eu até encontrei essa semana fotos, tinha uma mãe armeniana que tinham 3 filhas, inclusive ela era professora de matemática. E elas estavam refugiadas lá, enfim, porque estava guerra, né? Aquele momento, assim. Com graduação, tudo, umas pessoas assim incríveis, super legais, e eu fui jantar na casa delas, elas fizeram um jantar assim, né, tipo, da cultura,
Foi uma experiência riquíssima. Eu encontrei a foto delas. E naquele momento existia o Facebook, né, assim, que era mais. Então, assim, até hoje, eu não converso mais, assim, mas elas são minhas amigas do Facebook. Então, eu vejo foto de pessoas, assim, né, que estavam naquele momento. Então, assim, foi muito legal. E o dia a dia em si foi um pouco difícil. Eu falo assim, como é, né, essa questão de não saber falar, no início foi bem difícil. Mas, assim, eu ia no Google, lógico, ficava digitando as coisas e depois ia lá, anotava no meu caderninho e falava, né? E assim, o problema de falar era assim, mas assim, eu conseguia me comunicar. E posso falar, depois assim, eu saí de lá, depois de um ano, eu entendia quase que tudo. Mas é assim, porque foi na raça mesmo. E foi assim, então eu não sabia escrever perfeitamente, essas coisas, porque eu não tinha tido muitas aulas de escrita, leitura, mas eu sabia me comunicar. Então, assim, sabe, isso foi uma experiência riquíssima. Até hoje, quando eu ouço filmes, enfim, essas coisas, consigo, né? Entender, claro, algumas coisas mais, outras menos, mas, assim, é muito legal, sabe? Então, assim, a gente tem que se desafiar, eu acho, todo o tempo, né? É o que a gente se propõe. E aí, na universidade, teve todo, né, assim, uma coisa legal, que é de ter conhecido outros professores, pessoas renomadas da área. Tudo isso ajudou, né, contribuiu, eu acho que também aí para minha formação. E aí uma coisa engraçada, né, não sei se... uma coisa diferente, assim, eu ia para a universidade de bicicleta, lá todo mundo tinha bicicleta, eu achava o máximo, porque a cidade era bem plana, então todo mundo tinha a ciclovia, super, né, assim, como fala, todas... Delimitada? Todas marcadas mesmo, assim, né, como tem nas grandes cidades, aqui tudo, com as ciclovias, muito legal, assim. Então, eu ia de bicicleta, e aí, claro que quando estava muito frio, não, né, porque aí, quando é muito frio, é muito frio. É muito frio, então você passa muito frio. Mas, assim, foi uma experiência legal, que eu adorava, até achei a foto da minha bicicleta essa semana. Então, assim, foram experiências diferentes do que a gente vive aqui. E uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte, eu saí da USP, né, praticamente fiz mestrado, doutorado e depois fui lá para a França. Na USP, eu trabalhava manhã, tarde e noite. E eu passava noites em laboratório, fazendo as simulações numéricas, não sei o quê. Enfim, é vida de pós-graduando, entendeu? Vida normal para nós aqui no Brasil. Quando eu cheguei na França, eu lembro que assim, o pessoal, eles dava 5 horas da tarde, todo mundo ia embora da faculdade. E aí tinha um amigo, uma pessoa que eu conhecia nesse momento lá, que ele deu 5 horas, 5 e pouco, ele falou, vamos usando embora. Eu, mas já? Como assim? Não, todo mundo vai embora, né? Aqui, assim, as pessoas trabalham nesse horário, não sei o quê. E aí, era estranho mesmo ficar lá, porque todo mundo ia. Aí eu ia embora e trabalhava em casa. Porque não dava, sabe, assim, porque... E aí eu falei assim pra ele, numa sexta-feira, acabou. Eu, então tá, amanhã, que horas que a gente vem amanhã? Porque eu costumava passar finais de semana na universidade, né? Aqui no Brasil, na USP. Ele falou, amanhã é sábado. Eu falei, mas eu não posso entrar na faculdade? E a gente tinha um tag, né? Um cartão que entrava lá. Ele falou assim, pra você entrar aqui no final de semana, você tem que pedir uma autorização. E assim, você tem que dar uma justificativa. Por que você quer entrar aqui no final de semana? Falei, sério? É assim que funciona? Então, assim, a dinâmica era toda diferente. Assim, né? Então, assim, foram coisas vividas dentro da universidade, dentro do próprio país, e sem contar as oportunidades de viagens, né? Então, assim, digamos, vamos falar, estamos na Europa, na França, com um monte de países ali do lado, muito perto. E vamos passear. E aí, assim, tinham feriados, né? A gente viajava, vivi lá a parte das férias, como fiquei o ano todo. Então, nas férias também viajei, Natal, Ano Novo, enfim, aquele momento. E aí fiz viagens, assim, pela Europa, que foram, assim, marcantes, super legais, assim, sabe? E que minha família foi me visitar, então tive a oportunidade, né? Então também, assim, eu acho que de proporcionar isso para minha família. E eu acho que, mais uma vez, né? Essa oportunidade vem da educação, vem do estudo, vem de tudo aquilo que a gente, né? Eu acho que conquista a cada momento. Então, eu acredito nisso, né? Eu acredito na educação, eu acho que ela traz oportunidades na vida que eu jamais imaginaria, né? E eu nunca imaginei que a minha vida fosse tomar os rumos que tomou. Bom, saindo um pouco aí, eu acho que tem mais fotos. No laboratório, né, que eu ficava, então eu ficava nessa mesa onde eu tô sentada aqui, tinha uma amiga que ficava, ela era uma chilena, inclusive, que ficava na frente. Lá dentro, então, assim, essa que tá, né, com o cabelo amarrado ali, ela era uma chinesa, e a outra que tá ali, eu acho que ela era uma francesa.
se eu não me engano também. Então, assim, era muito legal, porque nós tínhamos, né, contato com muitas pessoas de outras nacionalidades. Então, assim, era onde eu ficava ali, né? Fiquei, na verdade, todo o ano estudando. E uma curiosidade é o seguinte: nessa foto, nós temos uma catedral, né? Que chama Catedral de Santa Cecília, lá na cidade de Albi. E ela é a maior catedral do mundo, construída em tijolos. Nossa! Ela é gigante. Então, assim, aqui a gente só vê a frente, né? Mas, assim, ela é muito grande. E se você olhar, tá vendo? Aquele, como fala? Um pedestal ali. Não um pedestal, mas, na verdade, a construção que tem, o prédio que tem ao lado aqui, era onde eu morava. Nossa! Porque eu morava no centro da cidade. E esse lugar era um alojamento da universidade. Então, este alojamento moravam alunos de pós-graduação e pós-doc, então, assim, da universidade. Tinha um alojamento dentro da universidade, que ela era um pouco mais afastada, e esse que era no centro. Então, assim, era um lugar muito legal, bem privilegiado no centro mesmo. Então, assim, da minha janela, eu via toda a catedral, né, assim, e aqui também era uma praça que tinha, bem legal, e aqui era todo o centro da cidade já, assim, quando a gente caminhava. Então, foi bem interessante, um alojamento também super legal, diferente. Bem tradicional a cidade, né? Isso, é uma cidade bem tradicional francesa mesmo, e coisas bem antigas, né, como tudo que tem lá. Com certeza. Então, essa foto, assim, é para registrar, lembrar dos momentos que vivi lá. Pro, desculpa, mas esse computador entregou o ano. Então, e aí eu Eu não falei, ia falar, esse mas- computador, ó, vocês podem perceber que eu tô usando um notebook na frente. Tá vendo? Eu não sei, porque, na verdade, eu acho que era de alguém que tinha essa mesa, né, lá antes de mim, e deixou esse monitor, mas não era meu, tá? Então, assim, né, assim, eu não estou tão jovem, mas também não era meu, eu já usava o notebook. E era engraçado, esse notebook ficava aí, viu, nas mesas. Lá, tanto da minha colega também, se vocês olharem, tem um cabo. Eles eram todos amarrados com cabos de aço nas mesas. Então, a gente não levava... Assim, eu podia ter o pessoal, né, que ficava na minha casa, mas esses daí, eles ficavam... presos nas mesas mesmo lá. Então, eles não levavam embora. Então tinha sempre... Tinha levar toda a o trabalho mesa... pra casa, tinha que compartilhar. Tinha que compartilhar em algum lugar. Porque, assim, este computador era lá, da universidade. Você não podia levar embora. Mas eu tinha um, né, que assim, que eu deixava em casa. Que eu usava em casa. Mas era um deles, assim. E é uma coisa diferente. Aqui a gente não tem esse costume, né? De deixar um notebook, assim, Geralmente a gente traz o nosso. a gente geralmente traz o nosso. Ou você tem, então, um desktop dentro de laboratório, que é diferente. São histórias. Bom, finalizando essa parte, então, acho que foi bem legal, né, falar sobre a França. E eu queria comentar, na verdade, sobre as suas aulas. Eu, como fui sua aluna no segundo ano, nossa, eu gostei muito do jeito que você dá aula, da didática, e principalmente porque a gente teve álgebra linear juntas, e foi assim, você utilizou a lousa digital, né, então você ficava diretamente conversando com a gente e não passava o conteúdo na lousa, depois explicava. O que eu achei uma dinâmica bem legal, não que eu não goste das outras dinâmicas, achei diferente e eu me adaptei super bem, assim, em ter aula dessa forma. Achei bem, bem peculiar, porque foi a única professora que eu tive aula dessa forma. Conta mais pra gente como foi, assim, essa transição, porque geralmente a gente vê os professores dando aula na lousa, né? Como que foi, assim, se redescobrir com a lousa digital? Isso foi uma transição mesmo, porque até então, né, assim, meus alunos, né, mais novos, como fala, mais velhos, se ouvir isso, vai falar, não, mentira, ela só usava lousa, giz e lousa, e escrevia um monte, e era o que eu fazia. Então, assim, eu antes da pandemia só usava lousa, giz, lousa, escrevia muito, mas muito mesmo. E eu percebi, assim, que as minhas aulas eram bem cansativas, né? Então, assim, tanto para mim quanto para os alunos. Mas, enfim, era o jeito que eu achava que dava. Só que depois, né, assim, com a pandemia, eu percebi que, então, eu só tinha aulas na lousa. Como é que eu ia dar aula para os alunos? Eu comecei a fazer tudo em slide, né, a parte teórica das aulas, e aí eu comecei, então, a usar, foi quando eu, né, comecei a usar a lousa digital para resolver os exercícios, porque matemática eu acho muito difícil a gente não construir,
né, o desenvolvimento do exercício, enfim, todas aquelas demonstrações juntos, é muito difícil. E aí, foi onde eu achei, assim, um gancho de falar, bom, o slide vai servir para, né, para passar as teorias, e aí os exercícios, as demonstrações a gente vai fazendo com a lousa. Na pandemia, aí assim, eu fui ficando, né, mais experiente, era horrível antes a letra, né, na lousinha, tudo uma experiência nova, eu achava aquilo bem esquisito, tudo, mas eu fui me adaptando, então na pandemia meio que era o que eu tinha que usar. Quando voltamos para o presencial, eu falei, e agora? Volto de novo, né, para lousa e giz, fico com isso, e aí fiquei meio insegura, não sabia o que fazer. E falei assim, já sei, eu vou tentar, e assim, eu vou testar e ver o que eu acho. E aí eu comecei a fazer, eu acho que comecei primeiro, né, tendo uma turma da Cálculo 3, e aí eu tentei fazer um pouco dessa forma. Eu lembro que os alunos também teve uma boa aceitação, eles gostaram, e depois eu fui fazer na sua, né, também assim, na sua turma com álgebra linear. E para mim, assim, foi uma transição, né, então assim, uma coisa que eu achava que não dava certo, mas eu tenho gostado, tenho tido, assim, bons feedbacks de alunos que gostam. Claro que tem também quem não gosta, né, tem tudo, é difícil agradar todo mundo, mas eu acho que é um jeito, assim, de conseguir também fazer mais exercícios durante as aulas, e aí tudo que eu faço na lousinha, todos os exercícios que eu vou resolvendo ou desenvolvendo ali naquele momento, depois eu gero tudo PDF, gero material para os alunos estudarem. Então, hoje em dia também, o que eu percebo? A geração mudou. Eu sou uma geração que eu gosto de escrever. E eu gosto de escrever no papel, sabe? Então, assim, eu adoro ficar, né? Tudo que eu faço, eu anoto no papel, tudo eu quero fazer no papel. Mas eu vejo que a gente precisa, mas também sou tecnológica que preciso da tecnologia para as outras coisas. E eu percebi que é uma geração que não gosta de ficar só copiando, e eles, né, gostam mais de ter, não sei se as coisas prontas, mas as coisas, então esses exercícios que eu fazia, então eu resolvia junto, gerava PDF, dava para estudar e tudo mais, foi uma forma que eu achei que tinha dado certo. Então, hoje eu tenho aplicado, assim, mais isso mesmo, sabe? Assim, tentado usar a lousinha digital, ficou como minha companheira de aulas aí. Eu gosto. E quando se tiver, até hoje não teve, mas se a turma também falar, não gosto muito, né, não acho legal, não tem problema. Né, assim, A gente vai pra lousa. Vai pra lousa, volta, tem coisas que eu fazia também na lousa, que eu gosto de fazer, principalmente para chamar atenção. Mas eu acho que a gente tem que, né, assim, que mudar. Se adaptar, né? Se adaptar também às gerações, enfim, as coisas que vêm, porque senão também a gente vai ficando obsoleta, né, com o tempo. Sim. Acho que isso é importante. Bom, eu particularmente gosto muito, eu acho muito diferente. Mas, então, quando você voltou lá do pós-doutorado para cá, como que foi voltar para a Unesp? Quando eu voltei do pós-doutorado, aí você perguntou aquilo, né, do ciclo, e eu vou falar, voltei, eu tinha como fala, um mestrado, um doutorado, um pós-doutorado no exterior, todas aquelas caixinhas fechadas e desempregada. Nossa, fiz tudo Parece isso uma e ironia. agora? Foram, né, sei lá, praticamente, né, graduação, mestrado e doutorado, são 10 anos de formação, né, pra gente, e eu fiz tudo direto, então, assim, né, eu fui emendando no outro 10 anos de formação, então, né, é um tempo considerável. Depois eu fiz esse pós-doutorado e cheguei desempregada. Foi muito difícil de conseguir Não, então assim, e aí eu falei, e agora? O que eu vou fazer da vida? E aí, assim, dá aquele desespero também, assim, como todos que terminam a pós-graduação passa por isso também, né? Fala assim, já não tem ali. E aí comecei, vou pegar aula particular, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. E aí, de novo, sabe? Eu falei, bom, preciso ter estratégia, o que eu quero? Aí voltei focada, eu fui fazer, né, ter uma experiência no exterior, para ter uma experiência, como, né, mas também para ter uma experiência, ter isso no currículo, isso tem que me servir para alguma coisa. E aí, depois, né, de tanto refletir, pensar, eu falei, bom, eu vou estudar para concurso. Eu queria estudar para concurso, eu queria passar numa universidade pública, né, assim, não era, no momento, assim, nem sabia que seria aqui, mas eu queria passar numa universidade. Então, naquele momento, voltei da França, morava em São Paulo, fui morar com a minha mãe em São Paulo, falei, bom, aqui eu tenho, né, onde morar, eu tenho onde dormir e onde comer. É o que eu tinha ótimo. E era o que eu precisava. E aí era dia e noite estudando para concurso, Eu falei, vou fazer isso e uma hora vai ter que dar certo. Nesses momentos, assim, durante esses meses, foram aparecendo pós-doc num lugar, pós-doc no outro, todo momento eu me via, sabe, assim,
com vontade, né, de ir fazer o pós-doc, porque fica naquela, ai, mas sem dinheiro, não sei o quê, porque a gente já tá acostumada também, né, a ter uma certa independência. Mas eu falei, não, eu preciso, pensava, né, aquela coisa, você tem que focar, o que você quer. E aí começaram a aparecer vagas, porque também concurso público tem que ter vaga, né, aí começou a aparecer algumas vagas, e eu lembro que teve na Unifesp, teve numa universidade lá em João Pessoa, e abriu aqui na Unesp. Então, assim, foram mais ou menos quase que na mesma época. E eu me inscrevi nos 3. Eu falei, bom, vou escolher, vou me inscrever e ver, né, e seja o que Deus quiser. E aí comecei a estudar de noite, pensando como que, né, como que eu iria me preparar para esse concurso. E aí, assim, em dezembro de 2000, então eu voltei da França em julho, eu acho que de 2012, em dezembro foram as provas do concurso aqui da Unesp. Foi o primeiro concurso que aconteceu. Então, eu fui, como fala, eu fiz o concurso e aí fui aprovada. E aí, no outro ano, em fevereiro, eu entrei aqui, né? Na verdade, fui chamada, acho que convocada em janeiro, em fevereiro eu entrei. Então, eu fiquei praticamente esses 6 meses, assim, ali estudando. E, né, e me preparando. Mas, assim, aí, na verdade, não, eu também tentei um concurso em Curitiba, no momento também, assim, antes da Unesp, agora que eu lembrei. Aí eu não passei também, aí chorei bastante, faz parte chorar, né? Aí, no outro dia, eu falei, bom, tá bom, chorei, o que eu falo, não passei, chorei, agora é um novo dia. Qual que é o próximo, né? Quem que é o próximo que eu tenho que... Qual o próximo leão que nós vamos encarar? E foi assim. E aí é o seguinte, eu acabei não prestando a Unifesp e nem esse outro, porque eles, assim, eu tinha que escolher. Ou eu já assumi o concurso, né? Porque eu fui convocada, eu tinha que, ou eu falava sim ou não para a Unesp, e ainda ia acontecer o concurso da Unifesp. E naquele momento eu queria muito entrar na Unifesp, porque era mais próximo da minha família, enfim, era São José dos Campos e tudo mais. E hoje, assim, eu vejo que, né, assim, as coisas mudaram, assim, foi ótimo, né, e por fim eu escolhi vir para cá tudo, passei, então eu entrei, e foi ótimo, porque, assim, também estar, né, numa estadual do estado de São Paulo e tudo mais, assim, hoje eu vejo, né, enquanto docente, uma experiência melhor, lógico que a Unifesp é ótima, mas para mim, enquanto matemática, como pós-graduação e tudo mais, para a minha carreira, este lugar, acho que era o melhor momento, assim, que eu, né, ou o melhor lugar que eu pudesse entrar naquele momento. Então, foi muito bom, assim, ter entrado. E foi muito difícil, né? Não vou falar que é fácil, porque um concurso público é muito difícil, eu acho, né? Qualquer um que a gente vai prestar desses de docente é difícil. E aí, quando eu olho, né, eu olho para trás e penso, bom, aquela Analice que entrou aqui, né? Em 1999, para fazer a graduação. Eu me graduei em 2002 e depois em 2013, né, eu entrei na Unesp. Então, assim, eu pensei, né, quanto tempo? Então, eu realmente, assim, eu tinha essa... Eu não sabia se ia dar certo, na verdade, também, né? A gente começa a fazer as coisas, não sabe se vai dar certo, mas eu tinha um sonho e eu queria voltar. E aí, voltar para cá, eu começo a encontrar todos, né? Não todos, mas alguns já tinham saído, mas muitos professores que tinham dado aula para mim. Então, você imagina o que era trabalhar com esses professores. Imagina, assim, né? O professor Zé Roberto, que foi meu orientador de iniciação científica e hoje ser meu colega de departamento. Nossa, demais, um amigo, né? Assim, hoje praticamente, pessoal. Então, assim, a Cristiane Nespoli, né? Que deu aula no primeiro ano para mim, assim, que tinha uma letra maravilhosa, umas aulas todas organizadas, ia falar, ela era uma inspiração, e principalmente por ser mulher, eu acho assim, né, eu me sentia representada também quando havia naquele momento, sabe, assim, com aulas espetaculares, e eu pensava, será que um dia eu vou chegar lá? E, né, naquele momento, e aí cheguei, assim, hoje somos amigas mesmo, né, pessoal, somos colegas de trabalho, colega de departamento, e assim, e todo mundo. Então, assim, a vida realmente tem surpresas, né? Eu falo, a gente faz a nossa parte, mas também eu acho que as escolhas e sei lá, e eu não sei se o destino vai Com certeza. vai mostrando outras, mas eu acho que a gente não pode sair daquilo que a gente quer. A gente tem que saber o que quer. Porque assim, tem também, se em algum momento eu não sei o que eu quero, tudo bem, eu já teve vários momentos que eu não sabia, também não sabia se aquilo era o melhor para mim. Né? Então, assim, mas eu acho que a gente tem que começar assim, o que eu gosto, o que eu quero, eu tenho que começar a testar, né? Que área eu vou? Porque também, assim, eu tive uma sorte de ter, sorte assim, né? Eu via que tinha uma certa aptidão para essa área computacional, numérico computacional, e eu gostei e me dei bem, ia falar, né? Porque às vezes a gente também escolhe
uma área, às vezes você não se adapta mais, não gosta. E é tudo bem, você pode mudar para outra área, como também transicionei para outras. Então, eu acho que a gente tem que ter isso, sabe? Assim, você tem que saber aquilo que você quer e correr atrás daquilo, né? Que eu acho que estudar é isso. Uhum. Bom, atualmente você trabalha com os alunos como orientanda, né? Como orientadora, perdão. Então, como é? Assim, você vê os alunos que tá passando por essa transição que você passou, como é você estar ali orientando eles? Olha, vamos estudar isso, escolhe alguma coisa aqui que você acha interessante. Como é isso? Eu acho que a partir do momento que entrei aqui, né? Então, assim, eu também escolhi isso agora. Então, assim, eu quero ser docente, eu vou trabalhar com ensino, pesquisa, né? Extensão, enfim, gestão. E a orientação faz parte. Então, assim, eu gosto muito, particularmente, de orientar. Eu adoro meus orientandos, sempre. Então, assim, pode ser. Nem todos gostam de mim, não sei se o amor é recíproco. Mas, assim, é uma relação de troca, né? Eu acho todo o tempo. Então, assim, tem alunos que aproveitam mais, tem alunos que aproveitam menos, eu acho assim, né? Então, assim, todo mundo tem o seu momento, todo mundo tem tem as suas escolhas também. Então, assim, quando eu pego, né, assim, um aluno para orientar, enfim, quando, né, a gente, eu tento, como fala, me dedicar para isso. Então, assim, eu gosto de mostrar as oportunidades que o aluno vai ter com aquilo. Eu tento também, assim, detectar qual é a aptidão do aluno, porque, assim, nem todo, né, eu também, nós não somos iguais. Então, um tem mais aptidão para uma coisa, o outro para outra. Eu tento detectar e também, assim, promover, né, na verdade, ou escrever projetos, assim, com aquilo que vai realmente, assim, né, potencializar aquilo que o aluno gosta, ou aquilo que ele sabe mais, ou aquilo que ele vá se interessar. Então, eu acho que a orientação, assim, é um trabalho de formiguinha. Né, assim, que você tenta colocar, como eu sou, assim, eu acho que muito apaixonada pelo que eu faço, eu tento passar isso para os alunos, né, então, assim, ó, gente, começa assim mesmo, é difícil, é legal, e eu tento, assim, acolher, mas eu também exijo muito, tá, então também não vou falar aqui, né, que é tudo lindo, maravilhoso, não, né, porque eu sou bastante exigente com eles, e até eles falam tudo, e hoje eu agradeço pelos orientadores exigentes que eu tive, tá, então, assim, no momento eu sofri muito também, não vou mentir, mas hoje eu vejo, assim, que é importante a gente ter também, assim, um nível de exigência para você. Eu brinquei com uma aluna essa semana, ela falou, ai, eu vou apresentar para você, tô morrendo de vergonha, não sei o que, não sei o que. Falei, não precisa ter vergonha. Ela, eu falei assim, comigo você pode tudo. Eu vou ser humilhada, não sei o que. Eu falei assim, não. Eu falei, deixa que eu brigue com você, deixa que eu fale o que você não pode fazer. Eu prefiro que você faça isso aqui comigo, mas que lá fora você faça tudo lindo. E que você não passe por isso lá fora. Eu não quero que você, né, passe por isso. Então, faça isso comigo. Todas as dúvidas, né, enfim, assim. Então, todas as dificuldades tenha comigo. Comigo você pode fazer. Eu posso brigar com você aqui, né, digamos. Porque depois lá fora você só vai fazer bonito e vai ter aplausos. Então, assim, é uma forma de cuidar também, né? Então, eu acho assim, então, às vezes o aluno não entende, acho que, né, você tá muito exigente, não sei o quê. Não, eu não quero que você também passe por coisas que eu já passei lá fora, sabe? Principalmente coisas, eu falo, que a gente viveu, que eu vivi, eu não quero que meus alunos vivam. Então, em um monte de coisas, eu tento acolher. Mas, assim, eu tento sempre, então, procurar também aquilo que, né, que é de melhor para eles. Tenho sempre uma relação, assim, muito descontraída, então trabalho é trabalho, mas também tem, né, aquele momento de conversa, de acolhimento, enfim, do que as pessoas gostam, o que precisa, e tudo mais. Eu acho que é isso, né, assim, na verdade eles são meus filhos acadêmicos. É da mulher querer cuidar, É da né? mulher mesmo, eu acho, e também, assim, eu gosto, sabe, é uma coisa minha também, assim, eu acho isso, então, só que, assim, aquilo que eu falei, quem gosta ou quem quer, vai ter tudo. Tem alguns que não, sabe? Passa por, né, por um momento ali e fala, não quero. Eu tenho uma história curiosa, assim, eu tenho um aluno que eu orientei desde 2014, que fez iniciação científica comigo, mestrado, foi embora fazer o doutorado, eu co-orientei no doutorado, hoje ele é um professor substituto aqui, a gente, né, tá trabalhando no nosso departamento, e a gente ainda trabalha juntos até hoje. Então, assim, desde 2014. Então, é uma relação eu falo, né, outro dia eu falei para ele, você tem noção quantos anos a gente já se conhece? É uma família, vira uma família, sabe? Porque o que já não viveu durante todo esse tempo comigo? Então, assim, todas as oportunidades que eu
que eu posso, ou que eu tenho, assim, de incluir meus alunos, que nem eu chamo para dar mini curso, para, de repente, vamos ali numa aula, ver como faz isso, como faz aquilo. Eu gosto de, né, assim, de expor os alunos, assim, nessas situações, que é para eles também, assim, aprenderem e ver como se vira. Então, assim, eu acho bastante interessante, sabe? Então, eu já tive muitos orientandos aqui, né, durante a falar esses 12 anos de Unesp, eu acho que tem bastante. E foi muito legal. Cada um eu tenho assim, sabe, eu guardo no coração. Eu fui convidada para ser madrinha de casamento de uma Aí, ó. orientanda. Realmente vira uma Então, família, assim, né? sabe, para uma pessoa te convidar, né, como madrinha de casamento, eu penso, é muita Sim. confiança também, né? Assim, é uma relação de confiança, é uma relação, assim, verdadeira, de amizade. A gente cria laços, assim, né, realmente. Então, assim, é bom. Eu acho que tem aquela relação de exigência, mas também tem uma relação de afetividade. Né? Nem todo mundo conduz assim, mas eu acho que, como eu fui muito acolhida enquanto orientanda, eu acho que eu acabo passando isso também para os meus orientandos. Bom, muitos professores comentam com a gente que acabam reencontrando ex-alunos. Você mesma falou sobre ser madrinha de casamento de uma ex-orientanda. E como é para você viver esses reencontros, assim? Dói o peito, né, da gente reencontrar pessoas que a gente não vê mais. Como que é essa vivência? Bom, como disse um professor, né, na semana passada, essa acho que é a maior riqueza da nossa profissão. Que eu acho que é isso. Eu fico tão feliz, sabe, quando um aluno, um ex-aluno vem e fala, professora, você, né, assim, você foi minha professora, você lembra? Eu estudei com você, você lembra disso, você lembra daquilo? Então, eu acho que tudo isso marca muito, assim, a nossa carreira. E eu acho que, como fala, é uma riqueza e também é uma sensação, assim, de dever cumprido, né? De pensar assim, sabe, olha, eu consegui fazer, né, desempenhar o meu trabalho com sucesso, enfim, você conseguiu dar uma contribuição para a formação da pessoa, de alguma forma ela lembra de você. Então, assim, já passaram muitos alunos, assim, por mim, né, durante esses anos, e eu vou falar a verdade, eu não lembro, assim, de todos, né, alguns marca todo, mas muitos alunos eu não lembro. Então, às vezes eu encontro as pessoas na rua e às vezes elas falam, você lembra de mim? Tudo, né? Aí é sempre assim, você deu aula para mim, aí eu sempre pergunto, né, em que ano, e assim, que disciplina, que ano, e aí eu vou tentando lembrar. Às vezes até em bar, sabe, assim, de estar em bares, assim, os alunos irem e conversar. Eu acho o máximo, assim, eu gosto muito que os alunos venham, que conversam, assim, sabe? Eu acho que isso faz, assim, falar, valeu a pena, sabe? Assim, vale a pena o que eu tô fazendo, é interessante, né? Assim, é gostoso a gente sentir também o carinho dos alunos. Não, já teve aluno de falar, você lembra de mim, não sei o quê, nossa, e de ter falado também, você é muito brava, você é isso, você era muito brava, sua prova era muito difícil. E eu achava legal, mesmo assim, vou fazer o quê? Ué. Fez parte da história dela, mas mesmo assim, ela quis, né, assim, se identificar, conversar comigo. Então, eu senti, assim, eu senti, né, uma atitude afetiva da mesma forma, foi bem legal, conversei com ela, perguntei. E eu quero que todo mundo estuda sempre, porque principalmente quando eu vejo os alunos que, eu desisti, ou eu saí, eu sempre falo, não, volta lá, vamos fazer, não sei o quê. Né? Eu sempre tenho essa coisa de querer que todo mundo estuda. Isso é meu, assim. Então, até os meus alunos, os orientandos, é isso. Gente, vamos estudar, vamos fazer isso. Até tem uma história, assim, que me marcou, né? Desse contexto que uma vez eu por muitos anos ficava dando aula de cálculo 4, né, para computação, mas assim, muitos alunos faziam essa disciplina como, na verdade, como DP. E aí tinham muitos alunos que falavam assim, professora, só falta essa disciplina, eu tô fazendo TCC e cálculo 4. Então, assim, eu fui o terror de muita gente por muito tempo. Era uma responsabilidade gigante e eu me sentia super mal, sabe? Que as pessoas vinham e ficavam falando, né, assim, só falta essa, não sei o que. Eu falava, gente, vamos estudar. Então, assim, eu tô aqui para isso, vamos lá, não sei o que precisa, né? O que não entende. Porque, assim, eu não tenho o que fazer, eu tenho que ensinar e você tem que aprender. Eu não posso também, assim, facilitar alguma coisa se eu acho que não, né? Você tem que, pelo menos, fazer o mínimo. E aí ia tudo. E uma vez, uma aluna, ela tinha uma DP, e ela era até da engenharia, e ela tinha muita dificuldade com cálculo.
E aquelas integrais duplas, triplas que eu dava, gente, né? Não é fácil, a gente sabe. Não vamos falar que é fácil. Não é mamão com açúcar, como as pessoas falam, não é mesmo. E aí eu falava para ela ia na minha sala, eu falava, vem na minha sala, vamos tirar dúvida. Aí ela falava, professora, eu não aguento, eu não consigo, eu não entendo. Eu falei, entende. Eu falava, entende, não sei o que, não sei o que. E fiquei o semestre inteiro falando, não, né? Tipo, você tem que entender, você tem que fazer, vamos lá, eu tô aqui para isso. E foi. E aí eu lembro que no final ela passou na disciplina, né, assim, aí conseguiu passar, enfim, e ela um dia foi na minha sala, depois que terminou a disciplina, e ela chegou lá, assim, toda, né, meio tímida, assim, tudo, ela era tímida, e ela me levou uma sacolinha com um chocolate, né, assim, e um bilhete, e ela falou, ai, professora, eu gostaria, né, de te dar esse chocolate, assim, tudo pelo que você fez por mim no semestre, não sei o quê, e um bilhete. E assim, claro que eu gostei, né? Foi uma atitude legal, não estava me comprando, já tinha passado, enfim, não era isso. Mas o que me chamou mais atenção foi o bilhete, sabe? O bilhete foi tão carinhoso, tão legal, e ela no momento, e ela falava assim, né? O bilhete falava assim: obrigada por não desistir de mim. E assim, e eu acho que é isso. Então, assim, essa é a riqueza. A gente não pode desistir das pessoas. Quando as pessoas não querem, tudo bem, você não tem muito o que fazer, eu acho. Você tenta uma vez ou outra. Mas quando a pessoa tá ali, sabe? Então, eu acho assim, a gente tá aqui para isso também. A gente não pode desistir das pessoas, né? Então, eu sempre falo, os alunos, né, quando querem desistir, eu falo assim, quem vai até o final tem tudo comigo, sabe? Porque você foi até o final, é difícil, eu sei, né? Então, assim, mas você não sabe que vai ser até o final, você tem que tentar. Então, assim, você não pode desistir. E em nenhum momento da minha carreira, por mais, né, por várias dificuldades que eu tive aí, eu não desisti. Então, por mais que eu chorasse, que era difícil, que isso, que aquilo, em nenhum momento eu pensei, eu vou desistir de tudo, tá? Então, assim, eu acho que a gente não pode pensar assim, né? Enfim, a gente tem que ter aquilo, ó. Eu vou conseguir. Não sei como, mas eu vou. Então, assim, tem que se dedicar. E aquele bilhete ficou, assim, marcado, sabe? Assim, pra minha vida. Foi muito legal. E eu tenho o bilhete dela até hoje guardado. E ela é uma fofinha. Que legal. Você tem participado de projetos muito importantes para a área das exatas, né? Como o OBMEP, o G7. E a gente quer saber um pouquinho sobre o que despertou você a participar desses projetos. Tá. Bom, a UBMEP entrou na minha vida, eu entrei na Unesp em 2013, a UBMEP entrou em 2013. Então, estamos juntos, digamos, né, há 12 anos aí. Então, assim, é uma experiência também, assim, eu acho que, né, eu falo assim, acho que é o trabalho mais humano, embora eu seja muito exata, né, da área de exatas, mas assim, é o trabalho mais humano e, assim, e social que eu faço e que traz, assim, muita oportunidade para os alunos. Então, assim, para mim é uma satisfação enquanto docente e enquanto pessoa mesmo. Então, eu me sinto realizada, sabe, de trabalhar. Eu me vejo, né, assim, com 1000 coisas para fazer. Tem hora que eu falo, ai meu Deus, não dou mais conta, é muita coisa, porque assim, praticamente desde quando eu entrei na Unesp. Então, isso sempre teve na minha vida, de alguma forma, o BMEP. E eu falo, ai, não, acho que eu vou deixar, ano que vem eu não, né, não dou mais conta, não sei o quê. Eu não consigo sair. É o seu bebê. Sabe, assim, é uma dependência emocional, porque, assim, é uma, sabe, quando você cria mesmo, Sim. você cria uma história. Então, assim, eu fui professora orientadora, né, lá na cidade de Adamantina, quando eu entrei aqui, que tinha essa, né, na verdade, nós tínhamos esse formato que os professores iam dar aula para os medalhistas nos polos. Depois eu já fui coordenadora, né, do programa OBMEP na escola, que trabalhava com professores das escolas públicas. Então, hoje eu coordeno o programa de iniciação científica júnior, né, que é o PIC, que, na verdade, eu coordeno os professores que dão aula para esses alunos, né? Inclusive, uma professora minha está aqui, a Ana é professora aqui do Polo de Presidente Prudente. Então, assim, é uma relação que eu não consigo, sabe? Assim, por quê? Né? Agora, assim, por que eu não consigo sair? Porque eu já vi, durante todo esse tempo, as oportunidades que o BMEP traz para a vida dessas pessoas. E eu acho, sabe, que eu tenho também, sim, como uma pessoa, né, que estudei a vida inteira numa escola pública. Eu também depois vivi a vida toda, né, durante toda a minha formação com bolsa. A FAPESP, então, era uma bolsa, né, de governo. Eu acho que tudo que o governo investiu em mim, eu também tenho que dar minha contribuição, né? Então, eu acho que isso faz parte, sabe, assim, também, de falar, eu também vou cuidar de alguém como um dia alguém cuidou de mim. Porque eu fui cuidada, né? Então, assim, de alguma forma, por muitas pessoas, e que eu também tenho hoje eu acho que esse dever, esse compromisso de cuidar dessas pessoas, principalmente porque o BMEP, ela une duas coisas que eu gosto muito, que é matemática,
e oportunidade. Sabe? Então, para mim, assim, essas coisas casam muito bem. Então, assim, todos aqueles alunos que têm uma, né, uma certa aptidão, enfim, que vão treinando. Às vezes você começa com uma pequena aptidão, né, Ana? E depois o negócio vai Sim. fluindo, o aluno vai crescendo. Né, assim, e a política pública de como a UBMEP trata, sabe? De dar essa bolsa de iniciação científica enquanto aluno na escola. Depois entra na faculdade, né? No curso de graduação, você também consegue ter bolsa de iniciação científica por 2 anos. É todo um apoio, assim, sabe? Sem contar outras coisas que a gente tem. Agora tem as vagas olímpicas, que você vai entrar por meio de, né, das vagas olímpicas por ser um medalhista. Então, é muita oportunidade. Então, assim, eu trato com muito carinho esses alunos, sabe? Porque eu me vejo neles, assim, no passado, de falar assim, se um dia tivesse tido o BMEP na minha época, eu era uma pessoa, não sei se eu ia ganhar medalha, entendeu? Mas eu tinha uma certa aptidão. Se alguém tivesse me treinado, será que, né, que eu também não teria outras oportunidades? Então, eu vejo tudo isso. Então, durante todo esse tempo, eu vi histórias lindas de alunos, assim, sabe, de coisas que aconteceram. Eu vi alunos, assim, muito simples, muito humilde, carente, que faziam, né, estudavam, faziam esse programa de iniciação científica, depois vieram estudar aqui, passaram em ciência da computação, fizeram o curso, voltaram, sabe, assim, né, foram para o mercado de trabalho, estão muito bem empregados. Então, assim, é um orgulho, assim, para mim é um orgulho e eu não consigo me desvincular, assim, é uma coisa que realmente toca. E tenho também só assim, um fato curioso de um aluno que quando eu ia para Damantina, nessa época de 2013, 14, enfim, era professora do polo de lá. Então, assim, eram todos os alunos medalhistas, eram vários níveis. Esse aluno, ele era do 6º ano, nessa ocasião lá, de uma cidade vizinha de Damantina. Ele estudava lá, ele era pequenininho, a mãe levava todo sábado. Enfim, conhecia a mãe, o aluno, estudei, né? Treinava o aluno, tudo mais. O aluno foi medalhista há alguns anos. O aluno veio depois que cresceu, aí veio estudar na Unesp, fez matemática. Eu fui a orientadora de iniciação científica dele. Nossa, E hoje ele faz mestrado comigo aqui. que Então, assim, legal. um aluno que eu vi crescer lá do 6º ano, sabe? Assim, então, assim, percorreu todo esse caminho e, assim, com oportunidades que o BMEP também ofereceu. Então, hoje, assim, é um orgulho para mim, sabe? Então, também, assim, lógico que ser a orientadora dele é muito legal, porque começou de uma coisa, né, que foi lá no passado, e quando eu reencontrei aqui, né, essa história de reencontrar os alunos, foi muito legal. Tem alunos também que eu dava aula em Adamantina, que eles eram tudo criancinhas, assim. Veio fazer computação aqui em Prudente depois também, né? Já faz mais tempo. Outro foi fazer engenharia mecânica na USP em São Carlos, que também, assim, de tanto que também eu falava das coisas. Aham, Então, assim, você vê que você influenciar a vida das pessoas de uma forma boa para a boa, né? educação, para o estudo, eu acho que é uma coisa gratificante enquanto pessoa, né? E Sim. enquanto docente. Eles são alunos bem curiosos, né? Eles têm vontade, aquele anseio que É, a gente vê na graduação dos alunos. Ai, quero aprender isso, vamos estudar tal sim. coisa. Eles são alunos que chegam em você e perguntam: olha, isso aqui como funciona? Ah, me explica isso. Essa semana mesmo conversei com eles, estava mostrando sobre matriz que a gente tem no primeiro ano. E eles ficaram encantados. Como que eu resolvo um sistema por matrizes? Não me ensina. Eu quero saber. Vamos parar a aula de É. hoje. Eu quero aprender isso. Eles ficam assim Não, e isso encantados. instiga muita gente enquanto docente, né? Você Sim. olhar, você fala assim, nossa, e eles querem mais e mais e mais. Uhum. Isso é gostoso. Então, assim, você vê que dá resultado. Então, assim, é um programa que eu vejo assim, né? Que você. Claro que não faz a diferença na vida de todas aquelas pessoas, mas para mim, se eu fizer a diferença, né? Que seja Uhum. eu, falo eu, equipe, tudo mais, na vida se eu fizer de uma pessoa, eu já tô feliz, né? Porque eu acho assim, isso assim, são poucas histórias de muitas que a gente tem de sucesso. Nossa, a gente gosta muito, assim, né, desse programa, e é um programa que eu acredito, então, assim, ele tem muita seriedade, né, então, assim, Sim. as coisas são sérias, então, por isso que eu acho que os alunos levam a sério também, Sim. e eu trato com muita seriedade, gosto muito dos professores também, né, quando eu até, assim, fui coordenadora desse OBMEP na escola, que era com professores. Eu vi fotos essa semana também, assim, de pessoas que eu nem lembrava que tinha sido também professora de professores, assim, né? Que legal. Então, eu vejo, assim, a sensação que eu tenho
é que eu ainda sou jovem, mas quando eu olho para minha carreira, parece que já tem muita história. Tanta coisa, Então, eu né? acho que eu não estou tão jovem assim, não. Tá Eu acho sim, que eu ainda estou tá. um pouco equivocada. Mas, assim, é muito gostoso saber que tem tudo isso, sabe? Eu falo assim, acho que na vida é isso, ter história para contar é tudo. E Sim. histórias boas, assim, né? Que falo assim, essas histórias que inspiram. Então, isso é muito legal. Enquanto ao projeto G7, que você também participa. O G7 também é um projeto de inclusão, enfim, diversidade, ele acaba envolvendo esses aspectos. Eu participo dele desde 2020, foi um projeto assim, criado por uma professora lá da Unesp em Rosana, e acho que Legal, enquanto Rosana. estava na pandemia ainda, e ela me convidou para participar, enfim, que são mulheres, né, nas ciências exatas, e no fundo o projeto é que a gente cria, não cria, na verdade a gente desenvolve, né, assim, convida meninas, garotas, assim, para palestras, para cursos que a gente, né, que a gente fez. A gente já fez várias modalidades, assim, de atividades durante o evento, o curso, na verdade, o projeto que a gente tem, e que para incentivar as garotas, as meninas, né, a cursarem os cursos, na verdade, de ciências exatas. E aí eu acho que isso também é uma responsabilidade, né, enquanto matemática, enquanto mulher. Eu estudei, né, quando fui para o doutorado, assim, na engenharia mecânica, eu notei isso muito fortemente. Então, assim, né, na matemática a gente ainda tem, né, um certo número de mulheres, mas nas engenharias, principalmente na mecânica, assim, era um número muito pequeno. Eu dava aula, eu substituía lá, né, eu era monitora de disciplinas. Nossa, tinha disciplina, assim, que tinha uma ou duas mulheres. Então, assim, eu acho que isso também é uma coisa que me agrada muito, então, né, eu gosto bastante, a gente sempre faz, inclusive, sábado retrasado nós fizemos uma palestra, né, que esse projeto começou em 2020, ele encerrou, mas a gente, né, teve um novo pedido, então a gente continua trabalhando com ele, ele é atual ainda, e a gente tem, né, realizado diversas atividades, tem programação em Python hoje com as meninas, para a gente estar tentando atrair, assim, essas meninas que são de ensino agora, né, tendo o ensino fundamental e médio, e também agora para as licenciandas, né, também alunas de graduação, que a gente promove palestras, para ter eu acho que é assim, é aquilo que eu falo, a gente tem que brotar, né? A gente tem que colocar uma sementinha aí na cabeça de cada mulher. E a gente vê que, né, se eu posso isso hoje, eu vou incentivar você também, enquanto mulher, né, enquanto graduando em matemática, vocês também possam disseminar, possam falar. As mulheres, né, eu acho assim, não somos capazes. E a gente pode escolher o curso que a gente quiser. Então, tudo isso, né, tem todas aquelas coisas que a gente sabe desde o início, das escolhas, né? Menino brinca com isso, menina com isso. E a gente tem que desmistificar esse negócio, né? Eu acho que o negócio tem que ser, assim, o assunto tem que ser, né? Realmente, assim, tem que ser mostrado. Então, assim, e a menina ou o menino vai escolher o que ele quer fazer, o que ele acha que ele tem aptidão, mas ele tem que ter essa vivência para falar eu quero ou não quero. Muitas vezes as vivências já são cortadas desde lá do início. Então, é um projeto super, assim, interessante, que eu também acredito, que eu gosto, e que eu estou envolvida aí desde, assim, uns 5 anos, né, praticamente, desde 2020, que a gente vem trabalhando com atividades. Também faço parte do comitê de mulheres da SBMAC, lá, que são das mulheres na matemática aplicada e computacional, também faço parte. Tudo aquilo que, que instiga a estudar, né? Instiga, eu acho que a promover ciência, eu acho que me atrai, assim, e eu acredito nessas propostas. Por isso que, assim, eu acho que é um compromisso meu, assim, como projeto social, né? Eu também preciso dar uma contribuição, né? Eu acho que enquanto pessoa, enquanto tudo aquilo que eu tive de formação. Sim, é muito bacana isso. E uma mulher se inspira na outra, né? Então é muito Exatamente. importante ter essa figura Eu feminina. acho que assim, quando a gente se sente, né, ou se vê representada, eu acho que muda tudo. Então, Sim. é muito importante a gente ver, né, e ter assim representações femininas, né, então em muitas instâncias. Então, isso é muito legal. Então, assim, eu acredito no empoderamento das mulheres. Então, sou super fã das mulheres. Bom, então, pra gente finalizar, eu tenho uma pergunta. Se você pudesse dar um conselho pra Annalice lá do começo, quando tava lá saindo do ensino médio, qual seria o conselho, assim? Nossa, que difícil essa Difícil. pergunta. Eu acho que seria assim: seja menos rígida, seja menos exigente consigo mesma.
assim, coloque limites. Tente lidar com as coisas, ou com os problemas, os obstáculos, de uma maneira um pouco mais leve. Que eu acho, né, que hoje, assim, a maturidade me ensinou isso, mas eu acho, assim, que eu, né, assim, eu sofri muitas coisas, eu digo assim, por conta da imaturidade, ou muitas angústias, essas coisas, que, assim, se eu tiver, mas, assim, eu acho que eu pegava muito pesado comigo também, sabe? Isso também, eu não era fácil, nem para mim. Então, assim, eu não sou fácil para os alunos, mas eu também não era fácil comigo. E eu acho que quando eu penso, assim, a minha vida, né, nessa trajetória toda, eu podia ter sido um pouco mais leve comigo, mas não, eu era muito, sabe, assim, eu tô tentando ser melhor a cada dia, né, assim, me cobrar menos também, cobrar menos das pessoas, que eu acho que tudo isso é um aprendizado. Então, eu acho que seria esse conselho. Isso faz parte, né, da nossa vivência, a gente vai evoluindo. Eu acho, Aprendendo, né? eu acho que a gente vê isso, né? Mas também eu acho que talvez só pense isso hoje com a maturidade que tenho hoje, Sim. né? Naquele momento não era capaz. Então, acho que isso, acho que por isso que eu, né, consigo pensar assim. Mas talvez se eu visse, né, a vida de uma forma um pouco mais leve também, talvez eu tivesse caminhado um pouquinho mais tranquila, sabe? Assim, acho que Bom, fez diferença. acredito que seja isso. Tem mais alguma coisa que gostaria de dizer, deixar pro pessoal? Bom, eu acho que eu falar, se eu puder dar um conselho, tenho muitos orientandos que pedem conselho até hoje, então, assim, se eu pudesse dar um conselho, eu acho que seria assim: eu acredito na educação, eu acredito no estudo, eu acho que o estudo traz muitas oportunidades para a nossa vida. A minha vida foi transformada através da educação, né, e através de tudo aquilo que eu construí, mas eu acho que foi tudo ao redor da educação, né, do estudo. Então, eu acredito muito nisso. Então, eu tenho, assim, um conselho para dar, né, então, assim, para quem estiver me ouvindo, é que, assim, persista, sabe? Não desista nunca, não desista no primeiro passo, né, assim, no primeiro obstáculo, persista, corra atrás dos seus sonhos, principalmente, né, eu acho que a matemática, se eu pudesse definir, eu acho que eu teria né, assim, uma palavra que seria oportunidade. A matemática, ela dá muita oportunidade pra gente em diversas áreas hoje, antigamente acho que nem tanto, mas hoje, assim, ela é muito rica em oportunidades, então eu acho que, né, para quem é dessa área, ou para quem não é, para quem estuda em geral, né, eu falo assim, não desista. Eu acho que estudar é tudo, e eu tenho uma coisa que eu sempre digo, que assim, até hoje, eu não conheço ninguém que tenha estudado e que tenha se arrependido. Até hoje eu estou para conhecer uma pessoa que tenha falado, olha, eu estudei muito, né, isso, aquilo, e eu estou arrependido de ter estudado. Então, assim, não conheço. E eu sou uma pessoa que eu não me arrependo. Então, assim, nunca, jamais, do que eu fiz e de ter estudado, eu acho que eu faria tudo de novo. Que bom. Obrigada, professora. A gente fica muito feliz de você ter aceitado o convite para compartilhar um pouquinho da sua história com a gente, né, da sua trajetória toda aqui na Unesp também. E acho que por hoje É só. Obrigada, meninas. Agradeço mesmo aí a empatia, né? Solidariedade de vocês com perguntas assim tão interessantes, enfim, e que eles possam conhecer um pouquinho aí da minha vida acadêmica e que a gente, de alguma forma, seja exemplo, enfim, seja inspiração para outras pessoas. Eu acho que a vida é isso, né? A vida é sempre cheia de inspirações para gente e nós, matemáticos, gostamos muito de exemplos e contra-exemplos na vida. sim. Assim, acho que é isso. Muito obrigada.